Eu estou aqui no município do Rio de Janeiro. Hoje é dia 18, são exatamente 16 horas, horário de verão. Eu acabo de entrar e passar na roleta. Esse carro ele possui duas roletas e também o motorista dirige e cobra. Agora vai entrando um passageiro aqui, ó, como pode ver. Pergunta o passageiro, o motorista diz é na outra, ele vai passar numa roleta e o motorista grita é na outra. Quer dizer, o motorista tem que olhar para trás, tirar a atenção do trânsito para falar para o passageiro que não é ali que ele tem que passar, que ele tem que passar na outra roleta. A mesma dúvida, a senhora entrando, pergunta se é de cá ou se é de lá e o motorista diz é de cá, é de cá. O motorista grita, né? É de cá e a senhora agora vem para a roleta aqui apontada pelo motorista. Vê que o motorista teve que desviar a sua atenção para poder mostrar a roleta para o passageiro, né? No princípio, tudo iniciou-se em 2003 com a dupla função. Com a dupla função, o motorista tinha uma roleta só e o motorista apenas dirigia e cobrava. Agora ele dirige, cobra e toma conta de duas roletas. Eu estou aqui filmando e ao mesmo tempo indo para o centro da cidade. É uma viagem longa, deve em torno de 35 minutos mais ou menos, né? Mas existe viagem mais longa para fazer esse percurso. Eu vou direcionar para a traseira do ônibus para que você possa ter uma base da quantidade que esse ônibus carrega, né? Aqui nós temos uma roleta, aqui nós temos outra roleta e lá na frente o motorista dirigindo e cobrando. Agora não tem passageiro, não é horário de rush, né? Porque o ônibus está em sentido ao contrário, geralmente de lá para cá tem bastante gente que vai para o centro da cidade, o pessoal começa a largar daqui a pouquinho e o pessoal vai entrando ali uma senhora, a senhora passa o cartão, parece que essa aí o motorista grita novamente, é do outro lado e a senhora tenta passar, e ele diz é do lado de cá e a senhora volta. Mais uma vez ele teve que desviar a atenção do trânsito e tem mais dois passageiros ali, né? Ao ouvir ele dizer que era do lado, ele já está passando. É complicado. O problema é que na época quando surgiu a dupla função, foi em 2003, havia um avanço por parte das combis e das vans, que inclusive tinha motorista e tinha cobrador. E na época algumas empresas vinham falindo, elas recorreram ao governo com o discurso que as combis e as vans estavam desempregando motoristas e cobradores e que estavam falindo as empresas e que na época tinha 38 mil rodoviários e que isso seria uma catástrofe, né, para o município do Rio de Janeiro. Estou falando só de município, não estou falando a nível nacional nem de município, estou falando apenas do município do Rio de Janeiro, que era 38 mil rodoviários. Com a implantação da dupla função, foi reduzido para 25 mil. Então vê que uma roleta, a dupla função, com a implantação do Rio Card, né, do validador, que era para gerar emprego, em pouco tempo já caiu de 38 para 25 mil. Eu estou fazendo um cálculo, mas hoje mesmo eu vi na televisão, em uma reportagem, que são 18 mil rodoviários. Então eu estou falando por alto, né? Mas a própria na televisão, no jornal, diz que são 18 mil. Com a tendência agora, na época muitos motoristas foram mandados embora por recusar colocar a vida dos passageiros em risco. E muitos cobradores também foram mandados embora, porque não precisaria do cobrador, já que o motorista estava dirigindo e cobrando.
agora com essa dupla roleta, mais cobradores, né, em massa, vai ser mandado embora. Terá um número bem grande de motoristas, muitos motoristas vão pedir demissão. Vai haver uma rotatividade, uma renovação de pessoas sem experiência no volante, porque geralmente antes, há tempos atrás, quem passava para motorista era o cobrador. Então ele já vinha como cobrador e depois pegava uma experiência, né? Então ele já estava acostumado a trabalhar com o público. O ônibus está parado no sinal, aguardando. Vale a pena lembrar que nós estamos indo ao sentido ao contrário, ou seja, nesse momento não tem movimento descendo. O movimento é no sentido, né, ao contrário, ou seja, vindo para Cascadura, Madureira, Del Castilho, né? O ônibus segue e o motorista está dirigindo. Nesse momento ele está inteiramente voltado para o trânsito. Não há perigo, não há perigo algum. Agora vamos ver quando entrar o passageiro, como o motorista se comporta, né? O motorista não sabe que eu estou filmando, ou talvez até percebeu, mas ele não deu autorização, tá? Ou seja, eu não pedi a ele, né? O coletivo é público. Lá na frente tem um ônibus, tem um caminhão, um motorista. Passa pelo caminhão agora. Passou pelo caminhão. Deve parar em um ponto agora, né? Tá diminuindo a velocidade, mas tem um outro ônibus da mesma linha na frente que já carregou o passageiro. Certamente, se entrasse aqui, teria que passar nas duas roletas e desviar a atenção do motorista. Com a implantação da dupla função, o que aconteceu? A promessa, o discurso dos grandes empresários do transporte, que diziam que o governo e o Estado tinha que salvar as empresas de ônibus, porque estavam colocando em risco a vida, o emprego de uma quantidade enorme de rodoviários. O que aconteceu? Hoje as vans foram, bastante van e bastante Kombi, elas foram caçadas, né? Foram tiradas de circulação pelo governo e pelo Estado. Vem uma passageira, ó, como pode ver. Essa está passando no local certo, né? Então esses motoristas de van, ou seja, essa promessa que havia, que era para manter os motoristas, e com a caça das vans e das Kombi, se discursava que inclusive esse validador, essa ciência, essa tecnologia ia salvar o município, né? E não só o município, os estados. Porque inclusive ia dar emprego para o cobrador da van e da Kombi e para o motorista da van e da Kombi. Mesmo que tirando as vans e as Kombi de circulação, eles teriam emprego nas empresas de ônibus, o que não aconteceu. Hoje nós estamos com um déficit de 8 mil motoristas, né? Isso é dito pela própria FETransporte e pela imprensa. Agora vem passando uma senhora, ela para ali para pegar o cartão ou o dinheiro, não sei. Pegou o cartão, em dúvida, porque a roleta foi tirada da parte traseira, foi colocada na parte dianteira, e há um desconforto também na questão da roleta que foi tirada da parte traseira para a parte dianteira. Inclusive, tem causado também acidentes, né? Por dia eu conto, deve ficar umas 30 pessoas
acidentada nas portas traseiras, agarrada, braço agarrado, cai. Mas como os acidentes não têm gravidade, não é feito BO, ou seja, não tem registros, né? Não são feitos registros. Na frente desse ônibus tem um outro que está catando os passageiros, porque senão toda hora está entrando passageiro aqui. Foi feito sinal e agora vai entrar bastante gente. Vamos ver o comportamento do passageiro, do motorista na questão das duas roletas, né? E da dupla função. Faz pergunta ao motorista. O motorista responde. Pode passar aqui, ó. Ó, o passageiro voltou, porque já tinha passado o cartão. Agora está em dúvida, outra pessoa passou no lugar dele. Aí ele agora está cobrando do motorista, que ele já passou o cartão. E que alguém passou no lugar dele. E está tudo enrolado, né? Aí, ó, o motorista está dizendo, eu já passei, o garoto passou no meu lugar. Aí, ó, é ali, é aqui, ó. O senhor que estava em dúvida passou e agora o rapaz também estava em dúvida e está passando. Veja que é complicado, gente. É complicado esse validador e essa dois roletas. Na realidade, o validador não foi aprovado no Rio de Janeiro porque era para gerar emprego, acabou gerando desemprego, né? Ou seja, uma função, ou seja, uma categoria que era de 38 mil foi reduzida, no meu entender, para 25, mas segundo o jornal da imprensa, que falada hoje, são 18 mil rodoviários apenas hoje. Aí, no caso, tem que ter uma averiguação, uma investigação melhor, para ver o número correto de redução de emprego que foi gerado, né, por causa desse validador, dessa ciência, dessa tecnologia que entrou no nosso país, que foi colocada com um discurso que era para ser salvadora do transporte, que era para ser salvadora do emprego das pessoas, né, tanto dos que já estavam, como aqueles que seriam desempregados por meio do Estado e do governo, quando caçassem as Kombis e as vans. O motorista para no sinal. Parece que vai entrar um passageiro agora. Vamos ver em qual roleta que ela vai passar, se é na de lá ou na de cá, porque eu também tenho dúvida. Ela pergunta se é naquela, se é nessa ou se é naquela. Ele vira e diz que é naquela. E ela passa. Tem uma roleta aqui, tem outra roleta ali. Lá está um validador mais na frente e tem outro validador aqui. Né? E o outro validador é nas costas do motorista. Inclusive antigamente tinha uma inscrição ali próximo ao painel, bem próximo ao motorista, que dizia falar com o motorista somente o indispensável. Com a dupla função e com a dupla roleta, essa inscrição foi, olha, apontando que não é na frente, na roleta das costas dele. Agora ele diz pro outro que não é aqui, é lá, né? E os passageiros vêm entrando, vêm passando, e tá complicado. É lá ou cá, e há uma preocupação, né? E eu quero que vocês vejam a quantidade de passageiros que vai passar pelo mesmo problema. Ó, parece que todo esse pessoal vai entrar no ônibus. Isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo. Ó, eles entram, perguntam. Cadê? Agora está passando aqui, ó. Ó, agarrou a roleta. Um passa do lado de lá, outro passa do lado de cá. Ó, o estudante é do lado de lá. O
motorista todo enrolado. Tem até boa vontade, ó, é ali, ó. É aqui, é ali, é aqui, é lá, é cá. E o passageiro pergunta, é lá ou é cá? É a visão do lucro e a irresponsabilidade pelo amor à vida. É a visão do empresário de lucro e a irresponsabilidade pelo amor à vida, né? Ele dá o troco, aí aponta que é do lado de cá. A moça paga, recebe e ele aponta, é pra cá. A menina vem com o cartão, aí se enrola. E, ó, vou botar lá fora, vou filmar lá fora e vocês vão ver que tem bastante gente, ó. Bastante gente lá, tá vendo? E o ônibus vai enchendo, ó. Ali, ó. Veja como o ônibus tá cheio. Bastante gente. Aqui, ó. Passa uma. O motorista tá dando troco. Veja quanto tempo esse ônibus está parado. Ele olha a carteira e vai mostrar, mostrou na câmera e parece que mandou a moça entrar lá por trás. Pelo fato, né, dela não ter o cartão. Deve ser idosa ou deficiente, alguma coisa assim parecida. Eu estou fazendo um serviço de utilidade pública, eu também sou rodoviário. E fique claro, né? Coloque em vida em risco a vida do passageiro, coloque em vida a vida do pessoal do carro de passeio, né? Que está cheio de carro de passeio passando para lá e para cá. Ele deveria estar concentrado nos sinais, nos cruzamentos, nas placas. Acaba desviando a atenção dele. Eu não tenho como virar a porta. Eu tenho duas chaves. Eu tenho duas chaves. Eu só abri uma. O ônibus segue. Parou. Ele chama a passageira para dar o troco. Teve que virar, né, tirar a atenção do trânsito, chamou a passageira para dar o troco. É complicado. É complicado. E o pior de tudo é que se o motorista, o cobrador, ou seja, o rodoviário em si for para a rua para pedir para acabar com o fim da dupla função, para acabar com o fim da dupla roleta, ele ainda apanha, porque vão chamar a polícia, o choque, e o choque vai dizer que está cumprindo ordem e vai bater nos rodoviários, né? Mas o motorista está aqui descumprindo ordem, ou seja, porque a CLT diz que a dupla função ela tem que ter um comum acordo por parte dos rodoviários. E ainda que esteja no acordo coletivo, não foi o rodoviário que concordou. Não foi o rodoviário que concordou, tá? Porque eles não aceitam dirigir e cobrar, porque eles sabem que eles estão colocando a vida das pessoas. Tanto que na época os motoristas que se aposentavam, eles continuavam trabalhando. Até hoje, mais ou menos é assim, né? Em alguns setores. E quando foi colocada a dupla função, que não era dupla roleta, apenas a dupla função, esses motoristas antigos, que tinham experiências, né? Com a população, acabaram pedindo demissão por não concordar, por dirigir
por dirigir e cobrar e colocar em risco a vida dos passageiros e da sociedade e do povo brasileiro. E aqueles que se recusavam, que precisavam do emprego e se recusavam a dirigir e cobrar, eram mandados, na sua maioria, mandados embora. Quando a empresa precisava muito, escolhiam a linha que não tivesse o motorista dirigindo e cobrando para colocar ele. Eu sou, se isso é ser radical, pode ter certeza. Eu sou radical nessa questão, não concordo, né? Eu não concordo mesmo com a dupla função, não concordo com a dupla roleta, não concordo com a roleta na parte traseira do ônibus. O passageiro tem que descer pela porta da frente para que o motorista possa auxiliar ele descendo, acender a luz, auxiliar ele descendo, orientar o passageiro a descer. Então eu não concordo com a roleta que o passageiro desça pela parte traseira, que inclusive acaba tendo muito acidente. Eu já fiquei preso na porta traseira, não registrei queixa porque estava com pressa, e como eu, tem muitos que não registram, que não fazem BO. Tem em torno de uns 30 acidentes que as pessoas caem também, idosos, estudantes, até com mortes, que foram arrastados, que são arrastados. Muitos deles não são registrados, só se registra a queixa quando é grave. Quando é grave, registra-se a queixa. O idoso com pressa não vai registrar queixa, o idoso geralmente é bonzinho, né, não quer prejudicar o motorista e tal, e assim vai se conduzindo esse país. Quero lembrar também que em 1970, quando jogava a seleção brasileira, nós éramos 70 milhões de brasileiros. Hoje nós somos 200 milhões de brasileiros. Daqui uns dias, ou amanhã, ou depois da manhã, nós teremos 230 a 250 milhões. E o desemprego, eu podia me estender para banco, indústria, né, mas eu quero me limitar ao transporte. Continuam desempregando. A ciência e a tecnologia, que era para trazer benefício para a sociedade, né, acaba se tornando na mão do empresário do transporte uma arma que gera miséria, desemprego, trazendo depressão para a sociedade, né? Quem está desempregado entra em depressão, vai para as drogas, alguns vão para o crime. Então, eu sou radical nessa questão contra a dupla roleta e contra a dupla função no Rio de Janeiro, né? Que a tendência é se estender por todos os estados e ser uma catástrofe de desemprego para a nossa sociedade. Eu creio que já foi dado, já deu para ter um exemplo do significado, né, dessa dupla roleta, que vai prejudicar a sociedade, vai estar prejudicando o motorista, está prejudicando a população. Eu acredito que aqui está uma roleta, né, ali está outra roleta, são dois validadores, e o motorista dirigindo e cobrando, e eu tendo que desviar a sua atenção para dar truque, para dizer que não é nessa roleta, que é naquela, que não é naquela, é nessa, volta, é por aqui. Então, eu quero convidar a sociedade, quero convidar os rodoviários, né, para que quando houver o convite, o chamado, vem para a rua, vem, para nós pedimos um serviço decente, de qualidade, pedir que a roleta volte para a porta traseira, o cobrador volte a atender a população na porta traseira, que o passageiro volte a descer pela porta dianteira para que o motorista possa estar auxiliando, acendendo a luz, orientando ele. Eu queria que vocês viessem para a rua para essa contribuição. Nesse momento é um momento muito sério, é um momento que não tem esse negócio de o motorista ficar contra o passageiro ficar contra o motorista. Não dá para ficar nesse jogo de empurra, porque ambos são oprimidos pelos grandes empresários do transporte. Então, o melhor que nós temos que fazer é unir as nossas forças, acabar com essas diferenças, né, que inclusive é imposta pela própria condições de serviço e pelos grandes empresários, por meia dúzia de empresários. Então, eu quero deixar aqui minha boa tarde, quero dar parabéns ao motorista, né? Ele precisa do emprego, por isso se sujeita a esse trabalho que eu considero escravo, opressor, né? Obrigado, motorista.
Meu nome é Tieger, né? Tieger Peltier. Eu tenho um Facebook com esse nome, vai só pesquisar. E ali eu falo sobre a dupla função, sobre a dupla roleta, sobre a necessidade de trazer a roleta para a parte dianteira, da necessidade de levar aliás, trazer os passageiros para descer pela porta dianteira, e a necessidade de levar a roleta para a parte traseira, e também o cobrador, né? Para que nós possamos gerar emprego, distribuir renda. Não dá para o governo ficar dando Bolsa Família, ficar fazendo propaganda de emprego e os empresários ficar desempregando, para que se gere mais mão de obra barata, mais procura de emprego. Quanto mais procura de emprego, menos a oferta de salário para a nossa sociedade. E eles não são brasileiros, eles vieram de outro país. Aqui não tem terremoto, aqui não tem ventania. Aí, quando tem enchente, a enchente vai embora logo, mas parece que eles tomaram o lugar, né, desses transtornos ambientais, e eles acabaram sendo a ventania, acabaram sendo a enchente, acabaram sendo, né, o terremoto, eles se tornaram essas tragédias ambientais para a nossa sociedade. Obrigado, gente. Boa tarde. Tieger Peltier informando a sociedade. Obrigado.